Bom dia, pessoal. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, mais uma vez, para o estudo de hoje. As parteiras hebreias. Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo maná, o pão de cada dia que Ele tem nos concedido. Amém? Vamos lá. Graças te damos, Senhor, por mais esse dia de vida, pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu, a mim e a todos os meus irmãos, onde estiver escutando as tuas santas palavras. Nos abençoa agora com esse estudo, fortalece o nosso coração, a nossa mente, pela graça do teu Filho amado, Jesus Cristo, que derramou seu sangue para nos salvar. Bendito seja Jesus de eternidade a eternidade para todo sempre. Glórias te damos. Obrigado pela tua paciência conosco, Senhor Jesus. Nos fortalece agora com o poder do Espírito Santo no estudo das tuas santas palavras. Amém. As parteiras hebreias. Queridos, não podemos compreender, o livro de Êxodo se nós não acreditar no livro de Gênesis, tá? Nos ensinos de Gênesis. A história contada em Gênesis precisa ser acreditada. Essa que é a verdade. Os israelitas se mudaram para o Egito após um período de prosperidade e paz. Tá? Eles foram escravizados, mas Deus não abandonou seu povo, mesmo que parecesse que estava esquecido. Quando eles mudaram, foi um momento de paz. O faraó lá era um homem de bom coração e José era um homem de confiança dele, um dos filhos de Jacó. E ele tinha muito apreço por José. José tinha salvado o povo do Egito da fome. E assim, quando eles foram para lá, era uma época de paz. Mas depois foi escravizados, queridos. O faraó morreu e o próximo que veio não reconhecia José como aquilo que o faraó antigo reconhecia. Ele não sabia da história de José. José morreu e aí a escravidão continuou, ficou pior ainda. Entenderam? Então, por isso que eu falei aqui, os israelitas mudaram para o Egito após o período de prosperidade e paz. Por isso, eles foram escravizados, mas Deus não abandonou seu povo, mesmo que parecesse que estava esquecido. Deus nunca nos abandona. Já falamos isso. Na hora da sua angústia, Deus veio para ajudá-los com a sua mão poderosa. Eles pediram e Deus veio. Deus ajudou eles. Então, ele encoraja seu servo dizendo assim, me invoque no dia da angústia e eu te livrarei e você glorificará o meu nome. Salmos 50, versículo 15. Tá? O livro de Êxodo, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, tá? Vamos até o 21 aí. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Isso aqui, o outro faraó, depois do faraó bom, estava preocupado com o povo de Israel. Ele se multiplicava, crescia muito. E ele já estava preocupado. Ele falou, esse povo vai se revoltar contra nós e vai ser maior do que nós. Então, por isso que fala assim, ele disse, ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Ei, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra,
ele se ajunte contra os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Esse era o medo dele. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem, escravizá-los com as suas cargas pesadas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades, celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quando mais afligia, tanto mais se multiplicava e tanto mais, se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais eles castigavam, mais crescia o povo de Deus. Aquela frase que Jesus disse, que Deus falou, Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel na escravidão. E lhe fizeram, amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e contudo trabalhando no campo, com todos os serviços que na tirania os serviam. Então eles faziam de tudo, cortava pedra, carregava pedra, fazia tijolos, edificava casas, palácios e ainda trabalhava no campo. Era uma vida dura, uma vida de escravidão dura, após a morte de José. Amados, aqui foi o papel fundamental nessas passagens aqui. Foi um papel fundamental também das parteiras, tá? Porque aqui quando você vai lendo, porque ele fala aqui, o versículo antes, o faraó aqui, o versículo antes, não, o versículo depois, que eles afligiam, e o versículo 15 fala assim, nós paramos no versículo 14, ele fala assim, e o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. E ele disse para elas, dizendo, quando servides de parteiras as hebreias, examinais se os filhos, examinais se for filho, se for homem, matai-vos, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram ao Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. As parteiras não acreditavam naquele rei do Egito. Elas acreditavam no Deus de Israel. E aí o que aconteceu? Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Respondeu as parteiras do faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. Elas falaram isso. Deus estava observando tudo. Elas deixaram nascer bastante criança, eles escondiam os meninos. Então, queridos, e Deus, aqui, e Deus fez bem as parteiras. Por que Deus fala delas, Deus fez bem a elas. Sabe o que Deus fez para elas? Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Povo de Deus. O que Deus fez de bem para elas? Você vê que Deus olha tudo? Não passa nada sem os olhos de Deus não ver? E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu famílias, casas. Viu? Deus vê tudo, queridos.
Qual foi o papel fundamental das parteiras fiéis? Por que elas são lembradas na história da Bíblia? O nome de uma era Sifrá e a outra Puá, né? Elas temeram a Deus e não fizeram como o rei tinha mandado. Por obedecer a Deus, ele lhe constituiu famílias e casas. Deus de Israel. Irmãos, os egípcios acreditavam numa coisa, que o faraó lá era um deus na terra, filho do deus Ra, que é o deus Sol, e identificando a esse deus Ra com os deuses Osíris e Horus. Tá? O deus Sol. Mas Mihá era o mais importante da divindade egípcia. Era o próprio deus Sol. Vem cá. Quando você olha no livro de Nimrod, a história da Torre de Babel, Nimrod era um hospedeiro de Satanás. Aquele fundador da Torre de Babel que fez várias cidades. Ele era considerado lá o deus Sol. E seu filho Tamuz, filho do deus Sol. E sua mãe era Semíramis. Parece que está batendo aqui, né? Da onde vem isso aí, né? Parece que está batendo, queridos. Nós não vamos entrar na história de Tamuz, nem vamos, que está no livro de Ezequiel, nem vamos entrar na história de Nimrod agora. Mas parece que bate. Ou não? Queridos, era tanto que quando o Nimrod aparecia, eles caíam tudo de joelho de frente dele, dizendo que era o Deus Sol. E Nimrod, quando morreu, ficou filho do Deus Sol, Tamuz, no livro de Ezequiel, e o povo caía tudo de joelho quando via Tamuz. Ele era um Deus para eles. Aqui no Egito não era diferente. Tá? Mas esse Deus Sol, meu irmão, não foi capaz, viu? De fazer as parteiras ir a contra Deus de Israel. Esse Deus Sol é fraco. Não conseguiu nada. As parteiras ficaram do lado do Deus de Israel. As parteiras não acreditavam nos deuses terrenos, e sim no Deus do céu. Como fala Pedro, né? O que Pedro fala? Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Né? Atos 5, versículo 29. Assim Deus abençoou as parteiras, né? Assim Deus abençoou Pedro, né? Assim Deus abençoou você e a mim. E Deus abençoa José também. Tá? Mas isso não significa que não temos, né, que atravessar o deserto. Nós temos que atravessar o deserto. Nós somos colocados à prova. Jesus foi colocado à prova. Os discípulos foram colocados à prova. Nós também estamos atravessando o deserto sendo colocados à prova. Não é assim, meu querido irmão, entrar de qualquer jeito na casa de Deus. Não funciona assim. A casa de Deus não é uma bagunça que nem essa terra aqui é. Se o próprio filho dele entrou e teve que provar e derramar até o próprio sangue na cruz, que dirá nós? Mas Deus está com você, lembra? Todas as amarguras, tanto sofrimento que José passou, a Bíblia fala lá várias vezes. Gênesis 39, Deus estava com ele, Deus era com José, Deus era com José na aflição, Deus era com José na prisão, Deus era com José contra a mulher de Potifar, Deus era com ele em tudo que ele fazia e prosperava. Deus era com ele na escravidão na casa de Potifar.
Queridos, mas Deus está com você, meu amado. Enquanto estivermos nessa terra, vamos estar vivendo no deserto, no Egito. Deus está conosco. Você entende? Quando o faraó viu que o seu plano não tinha falhado, não deu certo, ele ordenou que matasse todos os meninos hebreus, né, recém-nascidos. Jogar, sabe onde agora? E agora ele mudou a ideia. Jogar no rio Nilo. Por que ele fala jogar no rio Nilo? Porque ali era oferta, o rio Nilo eles também falavam que era um deus. Era oferta ao deus Ap, o APP, sei lá, né? Que também era um dos deuses da fertilidade também. O rio Nilo, para eles era um deus também. Esse é o primeiro registro da história, né, de judeus sendo mortos apenas por serem judeus. Aqui, nessa lição, está o primeiro registro em Êxodo do sacrifício da morte dos judeus, porque só eram judeus. Começou por aqui já. Tá? Depois veio o decreto de morte lá no tempo da rainha Esther, né? Mulher de Assuero, né? Quem era a mulher de Assuero? Depois veio outro no tempo de Nabucodonosor, outro decreto de morte, falando ali em Daniel capítulo 3, né? Se não se ajoelhasse diante da estátua de ouro, o povo morria, e até Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel, foram jogados lá, na fornalha de fogo. Depois tem outro decreto de morte, no tempo do fim, Apocalipse capítulo 13. Aqueles que não tiveram a marca da besta e não seguiram o regime da besta, não guardaram o domingo também, não pisar nos mandamentos de Deus que nem eles, vai ter um decreto de morte também. Quem fala é as profecias de Apocalipse capítulo 13. As profecias falam. E as profecias deixam bem claro para nós aqui, ó, né? Que haverá um decreto de morte, queridos. Tá? Que fala assim, ó, versículo 15 do capítulo 13. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. No tempo do fim. No tempo do fim. Então há um decreto de morte também. Tá? Mas em todos esses decretos de morte, nós vemos a mão de Deus protegendo o seu povo. Deus fala assim, não se preocupe que não vai faltar nem o pão nem a água. Assim como ele deu para Elias, assim ele também vai dar para os filhos deles fiéis. Tá? Mas lembre-se que Deus estará com você sempre, porque o Deus de Israel não dormita, não dorme, como a Bíblia fala, tá? Amém? Amém, né? Nosso Deus tem uma aliança com seus filhos através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, né? Não se preocupe, meu querido irmão. Deus está conosco, né? E você descanse nos braços do nosso Deus. Confie nele, tá? O nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém. Nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Até ele chegar. Vai passar por aflições? Vai. Tem que passar? Passe. Mas sempre ali, ó. Deus está te testando. Está te pondo na prova. Seja fiel até o fim, eu te darei a coroa da vida, ele fala.
Nós precisamos fazer nossa parte, porque Jesus fez a dele. Jesus disse assim, ó, quem quiser vir após a mim, depois de mim, põe tua cruz nas costas, vem e me segue. Sabe o que ele quis dizer? Vem porque a minha estou levando. Ele estava sendo aprovado. E foi provado até no último suspiro na cruz. Quando disseram para eles, tu és o Filho de Deus, desça daí e salve nós todos. Queridos, não importa o teu sofrimento. Entrega a tua vida a Deus. Deixa na mão dele. Eu já tive tanta angústia na minha vida e coloquei nas mãos de Deus e Deus me fortificou e eu venci. Assim como José. Próximo estudo. O nascimento de Moisés. Que história gostosa, né? As crianças adoram isso, viu? Adora não vou falar adora não, porque é uma palavra bem forte. Adorar tem que adorar a Deus, né? Mas as crianças amam essa história. Elas ficam fascinadas com esse menininho Moisés, desculpa. Com esse menininho Moisés que nasceu. A história deixa elas fascinadas. Vamos ver isso à tardezinha, tá bom? De tarde. Nós vamos completar esse estudo e vamos passar ele à tarde para nós ir certinho na semana do Senhor. Amém? Que a paz do Senhor esteja com você. Dá um like, dá um joinha, compartilhe no canal, se inscreve aí. Beba água, que água é vida. Aqui está. E vamos junto nessa caminhada aí, né? Confiando no nosso Deus, que foi Ele que nos fez, Ele que fez tudo, e Ele prometeu vir buscar. E as nossas aflições vão acabar. O nosso sofrimento, nossa escravidão, nós vivemos num mundo de escravos, nós somos escravos, nós estamos atravessando o deserto. Tudo isso vai acabar. Confie em Jesus. Confie em nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. E vai dar tudo certo. Amém? Tchau, pessoal. Até à tarde. À tarde nós vamos ver essa história de Moisés. Tá bom? Aí vocês, pegando aí, vocês podem contar para os seus filhinhos também. Vamos lá. Fique com a paz do Senhor. Tchau.